Olá, estas são as conversas de editor e estamos aqui com a Mónica Crobras, autora do livro Pergunta à sua pediatra. A Mónica tem mais de 16 anos de experiência de consultório e de urgência pediátrica e, com base nessa experiência, escreveu este livro, Pergunta à sua pediatra, que é um livro muito completo, tem conselhos, tem desenhos, tem esquemas, tem a parte mais científica e tem também a sua experiência em consultório, coisas que os pais lhes trazem. No fundo é um autêntico guia para aprender a cuidar dos bebés, que vai desde a gravidez até aos 3 anos de idade. Perguntava-lhe, para começarmos, claro que é habitual os pais, quando estão a começar, sobretudo quando é a primeira vez que são pais, chegarem às consultas, se calhar com um papelzinho, com dúvidas. Quais são essas dúvidas? Que perguntas é que são mais comuns de ouvirmos nas consultas? É muito comum eles trazerem essas listas. Já começa a ser logo na gravidez, com os colegas da obstetrícia e depois, muitas vezes, antes da criança nascer, na consulta pré-natal, da criança ou das crianças nascerem, vêm com a listinha de perguntas para não se esquecerem de nada. Essa lista depois continua nas primeiras consultas e tende a ir reduzindo ao longo das consultas e da experiência dos pais, mas eu diria que as perguntas são variadas. Eu acho que às vezes coisas que para nós não é uma preocupação, para os pais é, e entre eles também é divergente, mas tem muito a ver com quando é que deve ser a primeira consulta com o pediatra, depois do bebê nascer, se o bebê pode perder peso e quando é que é esperado que recupere o peso de nascimento, como é que é com a questão da amamentação, porque é sempre uma angústia, a pessoa não percebe bem quanto leite é que está a dar e se o bebê está a aumentar ou não de peso e se está a ser suficiente, e se eu não tiver leite suficiente, o que é preciso fazer para suplementar e para o bebê crescer adequadamente, apesar de haver sempre essa pressão um bocadinho ainda da sociedade e das mães mais perfeitas se amamentarem em exclusividade. Se o bebê pode tomar banho todos os dias, quais é que são os sinais de alarme num bebê pequenino em casa, que é sempre, apesar de uma experiência fantástica, avassaladora, e é um pouco assustador ter um bebezinho que esteve ali 2, 3 dias na maternidade, acompanhado com profissionais de saúde e de repente os pais estão por sua conta, não é? E portanto, que sinais de alarme é que os pais devem vigiar, o que é que será importante mandar uma mensagem ao médico assistente ou levar à urgência. Depois também a posição de dormir, qual é a posição mais segura, algumas questões também práticas de materiais, instrumentos, de roupas que podem ser precisas comprar, de produtos de higiene e depois, na verdade, só quando tem um bebê com a mão na massa, digamos, é que surgem as maiores dúvidas. As maiores questões. Sim. Claro. Sim, eu estava a falar disso, dos pais chegarem a casa com o bebê e de repente não terem ajuda nenhuma e estava já a imaginar que um dos momentos que deve ser mais difíceis deve ser os primeiros banhos. Como é que pegamos no bebê, como é que fazemos, onde é que o pomos? Sim, é assim, felizmente neste momento há muitos cursos de preparação pré-parto, portanto já não é assim um salto no vazio, sobretudo para os pais de primeira viagem, porque depois quando têm filhos, segundos, terceiros filhos, acabam por ter já essa experiência. Mas, por um lado, essa preparação um bocadinho artificial, com bonecos ou o que seja, e depois aqueles primeiros 2, 3 dias na maternidade em que há um banho acompanhado, em que há uma experiência em que se percebe que a criança, afinal, é mais resistente do que parecia, à primeira vista também tranquilizam um bocadinho os pais nesses momentos mais angustiantes. E se tivesse que dar assim uma dica para tornar esse momento mais sereno para os pais, o que é que sugeria? Eu acho que cada criança tem o seu tempo e pode resultar num e no outro não. Mas uma das coisas que às vezes preocupa os pais é eles estão cheios de fome, mas têm que tomar banho primeiro. E isso não é verdade, porque como a temperatura da água está a temperatura do nosso corpo 36, 37 graus, não há aqui a questão do choque térmico e, portanto, o bebê pode perfeitamente ir à maminha ou fazer um biberão de leite artificial e a seguir ir para banho e funcionar quase como um momento tranquilizador de spa, sendo que os banhos nos bebés pequenos não devem ser muito demorados para eles não arrefecerem, mas do que estar às vezes numa gritaria cheia de fome, que não goza o banho, é um stress para ele e para a família toda e portanto eu acho que é encontrar aqui o timing certo para cada criança e cada família, mas com esta ressalva que não há problema nenhum de tomar banho depois de comer. E que outros assim medos, receios é que os pais partilham e como é que os ajuda a resolver
Eu acho que um dos receios grandes, eu acho que é esta disrupção de uma família de 2 que passa para 3 ou para 4, não é? E há aqui uma privação de sono que é evidente e que disrupta um bocadinho a rotina e a qualidade de vida do casal e do dia-a-dia. Muitos pais agora optam por fazer aquele primeiro mês de paternidade de licença, mas depois o voltar às rotinas com um bebê que acorda 2 em 2 ou 3 em 3 horas à noite, que para nós não é fisiológico, acaba por ser muito difícil e talvez seja um dos temas mais angustiantes dos pais. Depois o outro tema é a amamentação e outro a seguir também são as cólicas dos bebés. Há uma percentagem de bebés, 10 a 20%, que têm cólicas. Nós costumamos dizer que elas aparecem ali para um mês de vida. É uma fase em que os bebés estão com ótimo ar e os pais com o ar acabado, mas eles vendem saúde, mas têm ali realmente um período, em alguns bebés, podem ser de amamentação exclusiva ou não, em que por algum motivo têm maturidade do intestino, engolem mais ar e têm ali um pico ao fim do dia que parece que realmente estão a chorar de uma forma inconsolável e que angustia muitos pais também. No livro também partilha então estas experiências que vai ter no consultório. Eu estou curiosa também com a questão dos mitos, os mitos que existem. Ao bocado falou da questão do banho, de tomar banho. Sim, é um dos mitos, sim. Que outro mito é que poderia desmistificar aqui? Um mito muito frequente é que os dentes dão febre. Portanto, há esta tentação de pensar que uma febre de 39, 40 é dos dentes a romper. O que acontece é que isso não é verdade. Os dentes a romper na gengiva podem dar uma inflamação, um estado subfebril, uma criança que anda sempre com as mãos na boca e na boca vêm bactérias e vírus e isso sim pode dar as doenças. E portanto há aquele mito que às vezes cada dente que rompeu uma otite. Não é verdade. Muitas vezes o que acontece, a criança está ranhosa, está com tosse e isso sim complica e evolui para uma otite. Mas são sempre coisas virais concomitantes com uma fase mais de oralidade, de exploração com as mãos e de contaminação também. Mas os dentes não dão febre associado. Ok, muito bem. Então, e se pudesse dar assim um conselho geral para novos pais sobre os medos ou sobre as consultas, que conselho é que daria? Eu acho que neste momento, em 2023, os pais estão cada vez mais informados em termos de literacia, têm acesso a muita informação, têm um acesso direto ao pediatra, ao médico assistente que não tinham anteriormente, mas também existe alguma desinformação e às vezes demasiada informação é contra-informação e é contraproducente. Eu acho que os pais devem escolher 1 ou 2 profissionais de saúde de confiança, um médico, um enfermeiro, e não basear-se no que o pediatra da amiga diz ou no que a avó ou a tia ou outras pessoas que têm às vezes muita boa intenção de ajudar, mas que pode não ser o certo para aquela criança e confundir estes pais que ainda estão aqui a aprender a navegar nestas primeiras fases de uma criança pequena, que não é fácil e que ficam um bocadinho confusos com informação e contra-informação que às vezes não é concordante. Há muita coisa que é de evidência científica, há muita coisa que é bom senso e obviamente que a família ajuda nesse aspecto, mas deve ser sempre um bocadinho apontado o apoio e a crítica construtiva e não faças assim ou não faças assado, ou no meu tempo era assim ou no meu tempo era assado, porque as coisas evoluíram e realmente não quer dizer que antigamente as coisas se fizessem erradamente, mas por exemplo em termos de segurança as coisas evoluíram muito e para melhor, não é? Portanto, a prevenção de acidentes melhorou muito, nós também não dávamos cinto de segurança anteriormente atrás e passou-se a andar e houve muitas mortes que se evitaram e muitos acidentes graves, portanto nem tudo o que é antigo é bom e às vezes a evolução é mesmo assim e a medicina também está em constante mudança. E eu acrescentava também, para novos pais, claro, comprar o livro, perguntar à sua pediatra, que tem todas as dicas, desde das primeiras consultas até aos 3 anos e tudo mais. Obrigada, Mónica. Obrigada, Rebeca, pelo convite e à Planeta.